Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre as bacterioses. Aí você quando pega um esquema desse massa aqui, aí tu vê, pô Andrei, esse esquema tá massa, mas tá com um monte de nome de doenças. É porque as bacterioses, elas são doenças. Ah, mas por que tem esse nome de bacterioses? Porque as bacterioses são as doenças provocadas por bactérias. Bacterioses são as doenças provocadas por bactérias, beleza? Aí o que é que vai acontecer? Tá, Andrei? E como é que eu vou pegar uma bactéria? Olha, geralmente a gente vai pegar a bactéria de forma direta, tá? Você vai pegar a danada da bactéria tendo contato direto com essa bactéria, beleza? Que é assim, dependendo do tipo da bactéria que você tem o contato, é exatamente essa bactéria que vai provocar, ó, alguma dessas doenças aqui. Aí o que é que acontece? Uma coisa que vocês também têm que ficar muito ligados é porque assim, como a gente tem vários tipos de bactérias que causam doença, então essas bactérias elas também têm locais específicos, tá? Elas vão ter sintomas específicos. Agora, sabe uma coisa comum dessas bacterioses? É a forma do tratamento. Tratamento de bactéria é feito por antibiótico. Ei, tu já escutou, né? Esse remédio que tem o nome de antibiótico. Tu já escutou essa denominação antibiótico? Pronto. Antibiótico é remédio de bactéria. Antibiótico não é para matar vírus. Antibiótico não é para matar protozoário. Não é para matar fungo e não é para matar verme. É para matar bactéria. Ah, Andrei, mas eu fui numa urgência, eu achei que estava com uma virose, aí o médico foi e prescreveu para mim um antibiótico. Sim, é porque ele possivelmente, depois dos exames, ele viu que você deve estar com uma bactéria. Aí ele foi e prescreveu o antibiótico. Tranquilo? Mas aí o que é que vai acontecer? Vamos dar uma olhada nas principais bacterioses. Presta atenção. Eu vou ter uma bacteriose, ó, do trato digestório, chamada de cólera. A cólera é uma bactéria que ela vai se alojar no trato digestório. Tranquilo? É um vibrião, é o Vibrio cholerae, tá? Que vai exatamente provocar a cólera. Depois da cólera, eu tenho a escarlatina. A escarlatina é uma bactéria do trato respiratório, geralmente das vias aéreas. Gosta muito da região da garganta, tá? Toma cuidado com a escarlatina. Depois da escarlatina, eu tenho a leptospirose. A leptospirose, que é causada pelaquela bactéria Leptospira interrogans, a leptospirose é uma bactéria do formato helicoidal. E essa bactéria leptospirose, ela é muito falada junto com os roedores, porque geralmente a gente tem contato com essa bactéria, principalmente naqueles ambientes alagados. Nas grandes cidades, quando tem aquelas ruas alagadas, que você coloca água, ou melhor, que você coloca o pé dentro da água suja, cuidado que essa leptospirose, ela pode ser liberada pelo sistema excretor do roedor. É por isso que a gente associa muito a leptospirose com os ratos, tá? Mas é bactéria. Depois eu tenho o botulismo. O botulismo é aquela bactéria dos enlatados. É aquela bactéria do alimento em conserva. Cuidado que um enlatado contaminado, um enlatado contaminado, viu? E um alimento de conserva contaminado, você pode pegar o bacilo botulínico, que é exatamente o bacilo que provoca o botulismo. Ah, e uma coisa, lembrem que é esse bacilo que vai ter uma toxina chamada de Botox, que o Botox é muito usado na indústria da beleza. Vem do bacilo que provoca essa doença aqui. Tranquilo? Depois eu vou ter o tétano. Ó, depois eu vou ter esse aqui, ó, o tétano. Lembrem que o tétano é causado por uma bactéria, é o Clostridium tetani. Essa bacteriazinha, a gente não pode esquecer dela, que essa bactéria está muito relacionada com os metais enferrujados. Aquela coisa de você se cortar ou se furar com um metal oxidado pode estar contaminado por essa bacteriazinha. Agora tem um detalhe, tá? Cuidado que chão de areia ou chão contaminado, quando você cai e se arranha, tá? Cuidado que você também pode se deparar com o esporo da bactéria, que é exatamente quando a bactéria está inerte. Que aí quando ela entra, quando esse esporo entra no corpo, ele vai e volta a ser uma bactéria provocando tétano. Toma cuidado com isso. Depois eu tenho a tuberculose, tá? A tuberculose é uma bactéria muito perigosa do sistema respiratório, tá? É uma bactéria muito perigosa que tem um tratamento muito longo e ela se instala principalmente nos pulmões.
ela se instala principalmente nos pulmões. Lembrem que na literatura ela já foi considerada até o mal do século em uma das etapas do romantismo, tá? Toma cuidado que lá na literatura já citaram a danada da tuberculose, beleza? Depois da tuberculose eu tenho a hanseníase. Lembrem que a hanseníase, ela já foi chamada de lepra. É aquela bactéria que putrefa os tecidos, tanto o tecido mole como o tecido duro. Vai putrefando o tecido e vai caindo os pedaços, tá? Vai caindo as partes do corpo, vai putrefando. Hoje, claro, é difícil você encontrar um paciente que chegue nesse estágio, tá? Mas as pessoas têm que ficar ligadas no autoexame da hanseníase, que geralmente a hanseníase, no estado inicial, ela aparece no corpo como várias manchinhas brancas. Que aí sabe qual é o detalhe, sabe qual é o autoexame? Tu pega lá, ó, uma estruturazinha pontiaguda e toca no meio da manchinha branca. Se você vê que você não tem sensibilidade ali, corra pro médico, que pode ser que você esteja com hanseníase, tá? Mas é uma doença totalmente curável, beleza? Depois da hanseníase, ó, eu vou ter a sífilis. A sífilis é considerada um IST, tá? É uma infecção sexualmente transmissível. É uma bactéria que vai parasitar principalmente os órgãos reprodutores. Por isso que é uma IST. É uma infecção sexualmente transmissível, tá? Depois da sífilis, eu tenho a difteria. A danada da difteria é uma doença do trato respiratório, tá? É uma doença do trato respiratório. Tem que tomar muito cuidado com isso, que ela provoca placas, geralmente dentro aqui dessas vias aéreas, principalmente dessa região da garganta, tá? Dessa região da nasofaringe, pode inflamar tudo aquilo ali. Tranquilo? Depois da difteria, eu tenho a coqueluche, que também é uma doença de trato respiratório. E é uma doençazinha que é caracterizada pela sequência, por crises de tosse, tá? Por crises de tosse, que assim, em crianças muito pequenas é muito complicado, porque nessas crises a criança pode ser asfixiada, tá? Ela pode morrer por falta de oxigênio. Então tem que ter muita atenção numa criançazinha, geralmente de 0 a 12 meses, que apresenta o coqueluche, ou até um pouquinho mais, tá? Depois eu tenho a pneumonia, que é também uma doença bacteriana que ataca os pulmões. E a danada da pneumonia, quando ela aparece no pulmão, ela geralmente enche os alvéolos pulmonares de secreção. Lembrem que dentro dos nossos pulmões a gente tem um monte de sacos aéreos. Esses sacos aéreos são chamados de alvéolos pulmonares, que são onde você vai ter a troca gasosa, onde você vai ter a hematose pulmonar. O que é que acontece? Uma vez com pneumonia, uma vez que você tem a danada da pneumonia, você vai encher esse saco aéreo de secreção. Enchendo esse saco de secreção, você vai diminuir o espaço para a troca gasosa, o espaço para a entrada de ar. Aí você diminui a capacidade respiratória do paciente. Tem que tomar muito cuidado com a pneumonia, tá? Depois da pneumonia, eu tenho a meningite meningocócica. A danada da meningite meningocócica, como o nome já está dizendo, meningite, ó, ite, inflamação, é uma inflamação nas meninges. Lembrem que o nosso sistema nervoso, ele é revestido por camadas. E essas camadas que revestem o sistema nervoso são chamadas de meninges. Quantas camadas? 3, dura mater, aracnoide e pia mater. Uma inflamação nessas camadas é chamada de meningite. E se essa inflamação for causada por uma bactéria, tu vai chamar de meningite meningocócica, tá? Porque a gente também tem a meningite viral. Agora, o problema é essa meningocócica, tá? Tem que se tomar muito cuidado com ela e principalmente na hora de você determinar essa doença, porque assim, quanto mais rápido começar o tratamento dela, menor a chance de morte, porque é uma doença que tem um grau de letalidade muito alto, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a meningite meningocócica. Depois, ó, eu tenho a febre tifoide. Essa febre tifoide é uma doença bacteriana caracterizada por febres muito altas, tá? Aí a gente determina que essa doença é chamada de febre tifoide por causa do quadro febril que o paciente vai apresentar. Tranquilo? Ah, e um detalhe. Lembrem que algumas dessas bacterioses podem ser prevenidas por vacinas, tá? Lembrem que vacinas são aquelas estruturas que vão prevenir algumas doenças. Tranquilo? Então, resumindo,
Quando você trabalha com as bacterioses, vocês vão trabalhar, ó, com as doenças que são provocadas por bactérias. Ei, esquema massa, né? Tu quer copiar, né? Então eu vou sair daqui para tu tirar uma foto e deixar o teu caderno aí bem bonitão. Beleza? Valeu!